Shalom, meu nome é Tirtz Abreu, eu moro em Jerusalém e sou convertida ao judaísmo ortodoxo. Eu criei esse canal para falar sobre isso. Eu quero contar como foi a minha descoberta da origem judaica da minha família, os meus conflitos no cristianismo e as minhas buscas espirituais, que foram muitas e longas, passando por várias religiões, estudando muito, lendo muito. Eu sou jornalista de formação e tenho uma curiosidade muito grande, uma sede de leitura muito grande. Eu li durante a minha vida milhares de livros e eu não estava satisfeita na religião onde eu nasci e fui criada e comecei a buscar, inclusive em religiões orientais, até que eu me encontrei no judaísmo e me converti no sul da França, que era onde eu morava. Eu passei a morar depois da minha aposentadoria e é sobre isso que eu quero falar. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se você é um Bnei Noach, se você é um Bnei Anussim, se você descobriu que tem origem judaica e gostaria de saber mais sobre conversão, continua comigo, dê um like, se inscreve no canal, porque eu vou, na medida do possível, bli neder, como nós dizemos, sem promessa, atualizar com temas que podem ser do seu interesse. Então vamos começar. Eu comecei, desde que eu descobri a origem judaica da minha família, depois de buscar Deus em várias religiões, em vários credos, em várias culturas, inclusive nas religiões orientais, como eu disse no início, a minha irmã me informou que nós somos descendentes de judeus da Inquisição, os chamados marranos, né, que foram convertidos à força pela Inquisição portuguesa, mais exatamente no ano de 1497. Em Lisboa, o que aconteceu foi que o rei Dom João queria se casar com a filha dos reis de Espanha, Fernão de Aragão e Isabel de Castela. Ele era um rei solteiro. E a condição que os reis portugueses, espanhóis, que são chamados reis católicos, impuseram a Dom João é que ele expulsasse os judeus de Portugal. Isso foi em 1497, 3 anos antes da descoberta do Brasil. E lógico, já tinha tido o Tratado de Tordesilhas, em que Espanha e Portugal dividiram as terras americanas, que ainda não tinham sido descobertas. E Dom João, obviamente, não queria se livrar dos judeus, porque na época, na Idade Média, os cristãos católicos, que só tinham o catolicismo na época, eles eram analfabetos, por uma imposição da igreja, para não saber ler, escrever e eventualmente consultar a Bíblia e ver o que estava certo ou errado na doutrina católica. E quem eram as pessoas cultas que sabiam ler e escrever, que eram os engenheiros, os navegadores, os astrônomos, os que fabricavam todos os aparelhos de navegação, eram judeus. Então, que eram os únicos que tinham estudado, que não estavam submissos a essa lei, quer dizer, não sei se era uma lei escrita, mas essa prática do analfabetismo. Então, Dom João, ele prometeu aos judeus que não quisessem se converter ao cristianismo, que se encontrassem num dia tal, na praça de Lisboa, que haveria navios que iria levá-los para outros lugares. Numerosas famílias de judeus se reuniram nessa praça, no horário que o rei tinha estipulado, e quando lá chegaram não tinha navios, tinha padres com baldes de água benta, que jogaram água nas pessoas à força e disseram: agora seu nome é Pedro, agora seu nome é João, agora seu nome é Maria. E as pessoas se tornaram o que nós viemos a conhecer na história como os cristãos novos, né? Para diferenciar dos cristãos velhos, foi criada essa categoria de cristãos novos. E foram esses cristãos novos que
que viajaram para o continente americano, né? Dizem até, estão até pesquisando hoje em dia se Cristóvão Colombo era um cristão novo, na verdade um judeu, né? No Brasil nós temos Fernando de Noronha, que comprou a ilha, ele era um cristão novo, e Pedro Álvares Cabral não se tem certeza, mas o que é certo é que as caravelas dele estavam lotadas de judeus cristãos novos. E foi assim que o Brasil foi colonizado por judeus. Ocorre que a Inquisição durou 350 anos, ninguém esperava por isso, que fosse tão longo assim, e acabou que as práticas judaicas, a prática do judaísmo entre os colonizadores brasileiros acabou se perdendo, e muitos se acabaram aderindo ao catolicismo de maneira sincera. Quando o protestantismo chegou ao Brasil, muitos que não se conformavam com o catolicismo aderiram ao protestantismo, e esse foi o caso da minha família, né? Então, eu fui criada na igreja evangélica, e recentemente, coisa de 3 anos atrás, desculpa, a minha gata, ela faz escândalo quando eu tô gravando, e eu descobri práticas judaicas praticadas pela minha mãe que nós ignorávamos que eram práticas judaicas, entre elas a cacherização da galinha, porque antigamente, quando eu era pequena, eu já tenho uma certa idade, quando eu era pequena na feira, a gente ainda comprava galinha viva que matava em casa e preparava. A minha mãe cacherizava a galinha, só que ela não sabia que estava cacherizando. Para ela era a maneira normal de preparar uma galinha. E outras coisas, sabe? De quebrar o ovo no copo de vidro, chegar na janela, olhar se tinha sangue, sabe? Nós achávamos que isso era normal, que todo mundo fazia isso. Mas não, isso é uma prática dos judeus. A minha mãe sempre teve, eu sempre tive castiçais de vela em cima da mesa que nós não acendíamos. E um dia eu perguntei, depois que eu já tinha descoberto a minha origem judaica, eu perguntei para minha mãe: mãe, por que você tem essas velas em cima da sua mesa? A minha mãe disse: para decoração, porque é bonito. E era o que eu achava também. Sempre tive 2 velas em cima da minha mesa que eram para decoração, nunca acendia. Mas são reminiscências do judaísmo que foram passando de gerações em gerações, porque isso já tem uns 500 anos, né? Fora as expressões de família, sabe? Quando teve... Eu já não me lembro qual foi o ano, o primeiro grande pogrom em Lisboa, houve um massacre enorme de judeus novos, aí eles já tinham sido convertidos à força, por causa de um episódio banal, sabe? Era a época da peste negra que estava assolando a Europa. O rei de Portugal, esse mesmo Dom João, tinha fugido para as montanhas para se proteger, para não morrer. E as pessoas não sabiam o que era aquilo, as pessoas morriam aos montes e o único recurso era para ir para a igreja, rezar. E lá tinha todo mundo, os cristãos velhos e os cristãos novos. E de repente apareceu numa imagem de Jesus crucificado uma luz. E as pessoas tomaram aquilo como um milagre, sabe? É o fim da peste, olha só, um sinal de Deus, a estátua de Jesus está iluminada. E uma pessoa que estava na igreja olhou para trás e viu que no prisma tinha entrado uma luz que iluminou a estátua. Aí ele falou assim: não, gente, não é um milagre, é um prisma a luz do prisma que entrou na igreja e foi
por acaso, na direção da estátua. Ocorre que essa pessoa era um cristão novo. E as pessoas ficaram indignadas, sabe, por ele ter quebrado a esperança delas de um milagre, e mataram ele ali mesmo. E aí começou, 2 padres começaram uma revolta dizendo que a peste tinha sido causada pelos judeus, e assim foram 3 dias em que os católicos entraram na casa dos cristãos novos e mataram, sabe, mas assim de uma maneira horrível. Não vou descrever. Quem quiser saber, tem um livro de um autor americano e português chamado Cecil Roth, que se chama A História dos Marranos. Lá tem tudo. Então, esse é o background. Então, os séculos se passaram e as pessoas esqueceram que eram judias. Esqueceram na consciência, porque no inconsciente, sabe, sempre ficou uma dúvida, um questionamento. Pelo menos esse foi o meu caso, e é o caso de muitos cristãos, católicos e evangélicos que questionam, que não estão satisfeitos, que não se conformam, que veem problemas no Novo Testamento e não conseguem explicar por quê. Bom, finalmente eu já contei num outro vídeo que eu fiz. Eu vou colocar no card, se eu não conseguir, porque eu sou amadora, eu vou colocar o link do meu primeiro vídeo na descrição, e que eu não vou repetir tudo que eu falei. E eu então fui para uma sinagoga. Na época eu já estava morando, eu sou aposentada do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e quando eu me aposentei, eu decidi viver na França, no sul da França, em Cannes. Então, quando eu descobri a minha origem judaica, eu fui à sinagoga de Cannes. Depois do ofício, falei com o rabino. Eu sou uma descendente de marranos, eu gostaria de conhecer a religião dos meus antepassados. Ele me desejou as boas-vindas, logo me apresentou para a comunidade. A esposa dele me alfabetizou no hebraico para que eu pudesse começar a fazer as minhas orações, né? E no fim de alguns meses, 5 meses de frequentar a sinagoga, não só nos ofícios de sábado, né, o Shabat, mas também na sexta-feira à noite, que é o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabat, e as práticas das orações e das brahot, que são as bênçãos, no Sidur, que é um livro de orações judaico, sabe? Esse aqui ele é em hebraico e em francês, porque eu estava na França. Aqui você aprende a fazer as bênçãos e as orações. Então eu comecei assim a fazer as bênçãos e as orações. A bênção da manhã tem uma bênção muito linda, que se chama Modeh Ani, que nós fazemos antes de nos levantarmos da cama, sabe? Você senta na cama, é muito rápido, e você faz essa bênção, você recita essa bênção, sabe? Que ela diz assim, o nome da bênção é Modeh Ani, eu reconheço, mas eu vou dizer Modá Ani porque eu sou uma mulher, tá? Então a bênção para uma mulher é assim: Modá Ani lefanecha melechai vekayam sherezarta binishmati behemla rabá emunaterra. Então, literalmente, eu vou ler, vou tentar traduzir do francês pro português. Ela diz assim: eu te rendo graça, Rei vivo e eterno, pois tu me restituíste a alma com compaixão, grande é a tua fidelidade. Sabe? Esta é a bênção que a gente faz quando coloca os pés no chão antes de levantar da cama. Ela é muito linda, porque
essa última frase, grande é a tua fidelidade, emunaterra, é a tua bondade ou também a tua confiança. Alguns intérpretes dizem que isso significa que Deus, quando Ele nos restitui a alma, quer dizer, quando nós acordamos, que a nossa alma volta para a consciência, é porque Deus nos permitiu viver mais um dia, porque Ele tem confiança que neste dia nós vamos fazer coisas boas. Então a gente já começa o dia muito animado, sabendo que Deus tem confiança em nós e que nós vamos realizar coisas boas, e isso nos estimula a realizar coisas boas, né? Então, depois de 5 meses frequentando a sinagoga, eu fui falar com o rabino que eu queria me converter. Aí é que entra a dificuldade, porque o judaísmo não é uma religião proselitista, não é uma religião missionária, sabe? E o judaísmo não procura trazer novas pessoas para o judaísmo. E a primeira coisa, embora o judaísmo não seja proibido de modo algum, nós temos alguns convertidos na Bíblia mesmo, nós temos a Moabita Ruth, que é uma convertida considerada perfeita, porque ela se converteu ao judaísmo sem nenhum interesse, a sogra dela era uma mulher pobre, e ela se converteu por amor a Deus, a Hashem. Nós chamamos Deus, no judaísmo, nós nos referimos a Deus como Hashem. E Hashem significa simplesmente o nome, porque como tem o mandamento, não pronunciarás o meu nome de maneira vã, então nós evitamos falar a palavra Deus. Então nós falamos Hashem, nome. Então, mas tiveram outras conversões também, como a de Jetro, o sogro de Moisés, que não foi tão perfeita. Ele era um sacerdote midianita, se eu não estiver correta, me perdoe, que eu não me lembro. E ele se converteu também ao judaísmo. Nós vemos isso quando ele vai encontrar Moisés no deserto e que ele fala Baruch Hashem, que ele louva a Deus. Então os nossos sábios interpretaram que ali ele se converteu à fé de Moisés, mas não foi uma conversão perfeita, mas esse não é o assunto desse vídeo. Então o que eu quero dizer com esses 2 exemplos é que a conversão ao judaísmo não é proibida, mas ela também não é estimulada. E quando eu entrei no escritório do rabino, que já me conhecia, porque eu estava lá toda quarta-feira, nas aulas de pensamento judaico, todo Shabat eu estava na sinagoga, a primeira festa que eu participei foi durante Shavuot, né? E então as festas eu já estava na primeira, mas quer dizer, ele já me conhecia, já sabia meu nome e tudo. Mas quando eu falei para ele, rabino, eu quero me converter, ele olhou bem para mim e falou assim: por que você quer entrar para o povo mais perseguido da terra? Você não sabe que você vai sofrer preconceito, antissemitismo, que você vai correr risco na sua segurança? Eu disse, eu sei. Eu sei. Mas eu quero voltar para os meus antepassados. Foi o que eu disse. Desculpa. Eu sou judia e eu quero voltar à fé dos meus antepassados. E ele falou assim, então você me deu uma lista de livros para ler e falou assim, você lê esses livros e depois volta. Passaram-se alguns meses, mas não muitos, uns 2 meses só. Nesse meio tempo eu vim a Israel como turista e quando eu voltei, ele então me indicou uma entrevista com o rabino-chefe do rabinato de Nice, que é o responsável pela região da Côte d'Azur, onde eu morava.
Eu fui lá no escritório desse segundo rabino, expliquei tudo novamente, sabe? E ele falou assim: tá bom, então agora eu vou te dar, me deu o nome, você liga para essa moça que era professora, uma rabanite, a esposa de um rabino, e conversa com ela. Marquei, passei pela terceira entrevista. Então, ela me fez todas as perguntas novamente, sabe? Se eu tinha um homem na minha vida, se eu era casada, qual era a minha situação civil, e depois me despediu e sem me dizer nada, se eu tinha sido aprovada ou não. Os três devem ter deliberado, né? Eu imagino, porque eles não informam, né? E uma tarde, então, a rabanite me telefonou e falou assim: você pode começar na segunda-feira o curso de conversão. E eu passei aí, o curso era início, eu morava em Cannes, eu não tinha carro na França, e no início eu ia de trem, mas logo encontrei pessoas, mulheres que também estavam se convertendo, que eram da sinagoga de Cannes, e começaram a me dar carona, e foi assim que eu passei a ir de trem e voltar de carro, de carona, com as minhas colegas, né? E isso durou alguns meses até que veio o Covid e os cursos passaram a ser online, né, por Zoom. E primeiro, antes do Covid, eu me matriculei num segundo curso para ir mais rápido com um rabino em Cagnes-sur-Mer, que é uma cidade também perto de Cannes. Mas aí veio o confinamento e os cursos passaram a ser online. E você estudando em casa, sozinho, né? E é muita coisa. Normalmente, um curso de conversão fora de Israel é uma vez por semana e dura entre 2 e 3 anos. Isso é o mínimo. Não, o mínimo mesmo estabelecido pela lei é 1 ano, porque a pessoa candidata a conversão, ela tem que passar por todo um ciclo de festas, né? Porque o judaísmo é uma religião que se baseia no tempo, né? Isso a gente vê na Torá, no primeiro dia do primeiro mês, será um dia solene, vocês se reunirão, não farão nenhum trabalho servil. Então, o judaísmo é uma religião baseada no tempo. Então, tem as festas obrigatórias e o candidato à conversão tem que passar por todas essas festas. Não significa que depois de 1 ano você esteja preparado, de jeito nenhum, porque você tem que aprender outras coisas, além das festas, das regras das festas, tem as regras de Shabat, o que é permitido fazer no Shabat, o que não é permitido fazer no Shabat, tem as leis de Kashrut, sabe? Muitas pessoas, mesmo não judias, sabem que os judeus não comem carne e leite ou seus derivados na mesma refeição. Os judeus não comem cheeseburger, os judeus não comem misto quente, os judeus não tomam sorvete de sobremesa depois de uma refeição com carne, sabe? Existe um intervalo de tempo. Depois que você comeu carne, quanto tempo depois você pode tomar um sorvete, comer uma pizza ou tomar um iogurte, sabe? E ao contrário também, se você come um alimento à base de leite, quanto tempo depois você pode comer carne, sabe? E outro tema muito importante da conversão é a história do judaísmo, porque as pessoas que não são judias pensam que conhecem a história dos judeus porque leem o chamado Antigo Testamento, só que a história dos judeus ali se termina quando os hebreus, não todos, aliás uma minoria, de acordo com os nossos sábios, voltou do exílio da Babilônia para a terra de Israel. E depois a Bíblia termina, depois entram as profecias, né, do tempo da restauração
E só que depois que termina, que os judeus voltam para Eretz Israel, lógico que a história continuou, né? Então, até onde nós vemos na Bíblia, teve a dominação babilônia, depois teve a dominação persa, com o rei Assuero, que é a história da rainha Esther, e a volta para a terra de Israel e depois não tem mais nada na Bíblia. Só que a história continua. Então, os persas foram derrotados por Alexandre o Grande, que depois morreu muito jovem, acho que com 33 anos, e os generais dele dividiram o império de Alexandre em 4, e um desses generais dominou a Judéia, e ele então impôs as leis de helenização na Judéia, sabe? Proibiu a kashrut, proibiu mesmo, proibiu a circuncisão. Os judeus não tinham mais direito de circuncidar os seus meninos, proibiu a leitura da Torá no Shabat, porque ele queria que os judeus se tornassem ignorantes com relação à sua própria religião, sabe? Porque os gregos, como os romanos, como os egípcios, como todos os povos antigos, que mesmo durante o período bíblico se revoltaram contra Israel e quiseram destruir Israel, foi por um único motivo. O politeísmo aceita todos os deuses, inclusive o Deus dos hebreus. Só que os hebreus não aceitam os outros deuses. E isso é uma coisa que irrita os politeístas. Irrita. Desde o tempo bíblico até os gregos, que quiseram helenizar, e depois o Império Romano e depois o cristianismo. O cristianismo foi um grande perseguidor do povo judeu, pelo mesmo motivo, sabe? Enquanto que os gregos e os romanos adoravam Apolo, Zeus, não sei o quê, os cristãos adoram Jesus e fizeram Jesus paralelo a Deus, e isso os judeus não podem aceitar de jeito nenhum, e este é o motivo da grande perseguição que aconteceu ao longo de 2000 anos de história do cristianismo até chegar ao nosso século. E depois o cristianismo passou a tocha do antissemitismo para o Islã, e agora nós somos perseguidos pelos muçulmanos. Graças a Deus, nem todos. Eu estou bem posicionada para falar, porque como funcionária do Itamaraty eu vivi em vários países, inclusive um país muçulmano, vivi 4 anos no Marrocos, e sei que nem todo muçulmano é terrorista, graças a Deus. Baruch Hashem, como nós dizemos, Baruch Hashem, bendito o nome. Então, aprendemos sobre a história do judaísmo, do povo judeu, e aprendemos sobre as festas. Como eu já falei, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, sobre as festas, e é isso, resumindo, é isso, é muito tempo. É muito tempo, e se houver interesse eu posso fazer um outro vídeo especificando as matérias que se aprende durante a conversão. Mas hoje eu quero falar só sobre a minha conversão. Então, depois de um ano só, o rabino, o meu professor, o rabino Gertman, me telefonou e disse assim: Tereza, eu tive uma conversa com o rabino Moyal, que é o rabino da minha sinagoga em Cannes, e nós decidimos que você vai passar pelo tribunal lá agora, no próximo tribunal. Eu sinceramente não me sentia pronta, porque eu sou radical. Quando eu faço uma coisa eu queria estudar mais, eu queria aprender mais, mas os rabinos decidiram que eu estava pronta, quem era eu para dizer que não, né? Então eu comecei a estudar mais freneticamente ainda, e
Então houve a prova escrita, foram 430 questões para serem respondidas em 5 horas, sobre todos os assuntos, sabe? Festas, kashrut, shabat, tzniut, que é uma coisa que nós aprendemos também. Tzniut se chama, pode ser traduzido como modéstia, e que muita gente pensa que se resume à maneira de se vestir, sabe? Você tá vendo que eu tô aqui com o meu decote bem coberto, essa flor aqui, ela dá um charme na minha blusa, mas ela tá aqui porque a cava da blusa era muito grande e eu, para não ficar com o colo de fora, eu coloquei. Ficou bonito, deu um charme, mas o objetivo não era ser charmosa, era vestir de uma maneira tzniut, modesta. Também o cotovelo coberto e a saia ou vestido embaixo do joelho. Isso vale para os homens também. Os homens também têm que se vestir de uma maneira modesta, decente. E a tzniut não se resume à maneira de vestir. A tzniut vai muito além. É o comportamento, é a maneira de falar, de ser gentil, de ser educado, de ser atento ao próximo, sabe? E a língua é uma coisa que nós chamamos lashon hará, é maledicência. Lashon é língua, hará é o mal, falar mal. Isso também é totalmente proibido no judaísmo, falar mal, sabe? Mesmo que seja a verdade, sabe? Mesmo que seja a verdade, falar mal é uma coisa, lashon hará é uma coisa totalmente proibida, e você tem que aprender a se controlar, sabe? Aquela vontade de falar a mesma verdade. Ah, viu o que aconteceu com fulano? Sabe? Foi verdade o que aconteceu, mas não edifica, sabe? Não fala, não fala, sabe? Pelo prazer de falar, pelo prazer de fofocar, e isso faz parte da tzniut. E muitas coisas. Então, eu passei pela prova escrita no mês de outubro, eu acho, e o previsto era que o tribunal, que viesse um rabino de Paris, que é o único autorizado a liderar o tribunal rabínico, que nós chamamos de Beit Din, que é o tribunal rabínico, sabe? Mas autorizado por quem? Pela Rabanut, o rabinato aqui de Jerusalém, sabe? Então, todos os rabinatos, todas as conversões no mundo inteiro, nos países autorizados, não é o caso no Brasil, e toda a América Latina não tem conversão ao judaísmo ortodoxo autorizada, e quem proibiu foi a Rabanut, sabe, de Jerusalém. Por outros motivos que eu também não quero entrar aqui, mas eles que autorizam, aqui em Jerusalém, é que autorizam as conversões no mundo inteiro. Então, esse único rabino de toda a França que é autorizado a fazer as conversões, ele estava com problema de saúde, estava frágil de saúde, era ainda, como é ainda hoje em dia, crise de Covid, então ele foi postergando, e só em fevereiro de 2021 é que eu pude então passar pelo tribunal, sabe? Foi bem estressante, porque tinha aquele rabino na minha frente. A figura de um rabino é uma coisa às vezes assustadora, sobretudo que ele está lá para julgar se você vai se tornar judeu ou não. E atrás de mim tinham os outros rabinos, os rabinos que eu já conheciam. E eu não sei se eles fizeram de propósito, mas eles tumultuaram bastante, porque eles não paravam de falar, eles não paravam de rir. E teve até momentos que eu provoquei as risadas, né, porque ele vai fazendo as perguntas sobre kashrut, como é que faz? Eu quero comer um bife, foi uma das perguntas que ele fez. Eu quero comer um bife, e como é que eu faço para kasherizar o bife? E aí você não pode titubear, você não pode ficar, eu acho que... Não, você tem que dar a resposta, paf, você tem que mostrar que sabe.
sabe? Então ele fez várias outras perguntas. Qual é a próxima festa? Era Pêssar. E, bom, enfim, ele fez 5 perguntas e no final, uma das que ele perguntou, que fez os rabinos rirem. Ai, deixa eu ver se eu me lembro. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Ele perguntou quais eram as leis da festa de Sukkot. E eu falei em francês, porque eu passei em francês, que era balancer le lulave. Lulave é um conjunto de frutos e flores que os homens sacodem. Só que balancer em francês tem um sentido de jogar no lixo, sabe? Quando eu falei assim, balancer le lulave, olha, os rabinos caíram numa gargalhada. Mas eu não perdi a postura. Eu virei pro rabino lá, o entrevistador, e falei assim: senhor rabino, o senhor vai me desculpar, eu sou estrangeiro, o francês não é a minha língua materna. E, bom, mas aí ele entendeu, lógico, ele riu também. E ele ainda até me elogiou. Não, pode ficar tranquilo, o seu francês é muito bom. Foi um momento assim de descontração. E aí, no final, ele me perguntou se eu te conceder a conversão, você vai continuar estudando, se aprofundando no judaísmo? E eu disse para ele, sim, inclusive meu plano, o meu desejo é ir para Israel, para entrar para uma escola, para um seminário para mulheres, para me aprofundar no aprendizado das leis judaicas. E pronto, ele mandou eu sair da sala e um pouco depois... sim, perguntou qual seria meu nome, porque quando você se converte, você muda de nome. E eu falei para ele, meu nome é Tirtza. Então, a partir deste momento, todos os rabinos passaram a me chamar somente de Tirtza. E eu cumpri o que eu tinha dito para aquele rabino 1 ano e 3 meses depois da minha conversão, eu vim morar em Israel. Eu estou esperando, nós estamos hoje no mês de julho, hoje são 15 de julho. Em 1º de setembro eu vou começar a Ulpan, que é a escola para aprender a língua hebraica, e depois sim, eu vou entrar para um seminário para me aprofundar nas leis judaicas. Então, esse é o resumo da minha conversão ao judaísmo ortodoxo. Então, hoje eu vou parar por aqui, porque hoje é sexta-feira, é véspera de Shabat, e é um dia que a gente corre muito, né? Eu tenho que fazer as compras, eu tenho que limpar a casa, lavar a roupa, lavar o cabelo, coisa que eu já fiz para adiantar, né? Porque eu queria gravar esse vídeo. E, se possível, bli neder, sem promessa, às 5 horas da tarde eu vou sair para gravar uma Kabbalat Shabbat, um recebimento do Shabat por judeus não religiosos aqui de Jerusalém. Eu posso fazer isso porque eles fazem a Kabbalat Shabbat antes da entrada do Shabat, antes do acendimento das velas. Então é possível gravar, porque depois que a gente acende as velas do Shabat, aí não pode mais usar computador, celular. A única coisa que você pode fazer é ler a Bíblia, orar, dar atenção para os filhos, quem tem, para os netos, para o marido, para a esposa, para os amigos, sabe? E para Deus, é o momento de estar em comunhão com Deus, é um momento de ler a paraxá da semana, a paraxá que vai ser lida no ofício de sábado de manhã. Então, o ideal é que você já vá para a sinagoga sabendo qual é o assunto da semana, né? Então, o Shabat é dedicado a isso. Nós não usamos e não cozinhamos também. Então, hoje eu tenho que cozinhar para hoje e amanhã. Então, eu vou parar por aqui. Então, mas antes de terminar, eu quero dizer que se você se interessou e se interessa por judaísmo,
por conversão ao judaísmo ortodoxo, sabe? Se inscreve no canal, ativa o sininho, sabe? Para você receber as minhas atualizações, sabe? Se houver interesse, eu vou esmiuçar os assuntos tratados no curso de conversão. E por hoje eu digo para você, Lehitraot e Shabbat Shalom.